guys! Estamos aqui de volta com a nossa próxima competência. E agora, nessa competência, a gente vai dar uma misturada em tudo que a gente estudou, né? Começando com os adjetivos e seus opostos, né? Bom, adjetivo é a mesma coisa em português, né? Vai dar qualidade. A observação que eu faço é que em inglês a gente sempre utiliza o adjetivo, ele vem sempre antes do substantivo, tá? Então, quando eu digo assim, ó, carro novo, sempre vai ficar new car, né? Se por acaso eu tiver um verbo, aí ele vai vir depois, que é isso que a gente vai estudar mais na frente. Então, aqui eu coloquei um slide pequenininho com alguns adjetivos e seus opostos, né? Então, eu tenho fat, thin, né? Gordo, magro. Old, new. Velho, novo. Aí, old, novamente, e young. Em inglês, ele faz essa distinção, tá? No new, eu só uso para objetos, seres inanimados. E young é jovem, eu só vou usar para pessoa. Eu não vou dizer, fulano é novo, eu vou usar new. Não. He is young man. Ele é um homem jovem e não novo, tá? Good, bad, né? Bom, mal. Dirty, clean, sujo, limpo. Pretty and beautiful, ugly. Aí, minha gente, lá no nosso material tem uma diferença aí entre pretty and beautiful, tá? Que pretty é usado para mulher, tá? Beautiful eu vou usar para mulher e para qualquer coisa, porém eu não posso usar para homens. Homens é handsome, é outro adjetivo, tá? E o feio, aí é igual para todos, tá? Wrong e right, errado, certo? Cheap e expensive, desculpa aí, a escrita aí é um E no final, tá? Expensive, tá? Que é barato e caro. Happy, sad, feliz, triste. Interesting and boring, interessante, chato. True and false, verdadeiro e falso. Bom, continuando com as nossas regras, aí eu coloquei aqui algum com seu oposto, né? Short and tall. Observa a frase. He is short. Aí, ó, a gente trabalhou com o verbo to be, tá? Ele é baixo. Tall. She is tall. Ela é alta. Então, aqui a gente já tem o adjetivo e ele em frase, tá? Aí eu tenho algumas regrinhas, tá? Aí, ó. Adjectives are words which describe nouns, things and people. Adjetivos são palavras que descrevem substantivos, coisas e pessoas. Adjectives in English usually go in front of the word they describe. Adjetivos em inglês, geralmente, eles vão sempre na frente da palavra que você vai descrever. Então, se eu vou descrever um cachorro, dizer que o cachorro é preto, eu vou dizer black dog. Então, eu descrevi ele, mas o adjetivo ele vem primeiro. Ó. We visit an old house. Nós visitamos uma casa velha, ou uma velha casa. Observe aí, ó, o artigo an old house. Eu tenho uma vogal iniciando aí old, por isso que eu usei o artigo an. We visit an old house. There are many nouns in English which are used as adjectives. Existem muitos substantivos em inglês que usamos como adjetivo. Diamond ring, ó, um anel de diamante. Então aí, ó, diamante é um substantivo, mas neste caso ele está assumindo um papel de adjetivo. A library book, então, ó, uma biblioteca de livro, digamos assim. Então aí no caso eu vou estar trabalhando com a palavra biblioteca como adjetivo. Strawberry jam, ó, uma gelatina ou uma geleia de morango. Então nesse caso aí o morango ele vai assumir um papel de adjetivo. E não esqueça sempre do nosso artigo a ou an, tá? Physical appearance. Bom, agora para a gente descrever
uma aparência física, o que é que eu tenho que fazer? Use of the verb to be, né? Sempre a gente vai usar o verbo to be para descrever a nossa aparência ou a aparência de alguém. Então, ó, she's very ugly. Ela é muito feia. Então, observe aí o verbo to be, que está na forma contraída, tá? O adjetivo, ele ficou normal por conta do verbo. Eu não tenho nenhum substantivo após, tá? Se eu colocasse, por acaso, aí a palavra girl, né? She's very ugly girl. Aí o adjetivo, ele viria na frente da palavra garota, tá? Eyes, olhos, hair, cabelo. Agora eu não vou usar o verbo to be. Eu vou usar o verbo have ou has, vai depender da pessoa. Em inglês, eles usam muito essa palavra aí, ó, have got ou has got. Qual a tradução? É só para enfatizar o verbo ter, certo? Então, quando eu digo assim, ó, he has blue eyes. Ele tem olhos azuis. Ou eu posso dizer, he has got blue eyes. Ele tem olhos azuis. É como se quando eu coloco esse got, é como se eu desse mais força, digamos assim, a frase que eu queira enfatizar. O hair, cabelo, do mesmo jeito. Eu vou trabalhar com o verbo have. Então, she has long, straight, blonde hair. Aí, ó, ela tem cabelos loiros, longos e lisos. Veja a ordem aí, minha gente, dos adjetivos. Long, straight and blonde. Então, por último, ficou cabelo. Então, she has long, straight, blonde hair. Então, é essa posição que a gente vai estudar também. Lá no nosso material, vocês vão ter lá uma tabela, tá? Com toda a colocação desse adjetivo, ó. Primeiro ficou a cor, junto do cabelo, tamanho e a forma em que ele é, tá? Aí eu tenho aqui a posição, que foi o que eu acabei de falar. Antes de substantivo, ó, hard lesson, fat woman, clean fork, old house. Então aí, ó, aula difícil, mulher gorda, garfo limpo, casa velha. Então, depois dos verbos de ligação, que eu também já falei, ó. Diana was happy. Our baby's health. I am cold. Então, depois do verbo, ele vai ficar normal. Ó, Diana estava feliz, nosso bebê é saudável, eu estou com frio. Mas as observações maiores estão lá no nosso livrinho, tá? Porque aqui, nessa parte do verbo de ligação, a gente tem mais, se não me falha a memória, mais 6 verbos, tá? O verbo become, o verbo feel, tá? Que vocês vão ler lá para entender melhor. Aqui, eu tenho uma ordem desses adjetivos, tá? Então, se vocês observarem aqui, eu tenho no final, eu tenho a palavra noun, que é o substantivo, e junto do substantivo eu tenho a ordem que vai seguir esses adjetivos, tá? E aí, para finalizar os adjetivos, eu coloquei aí uma tirinha para vocês, engraçadinha. A menina pergunta, Mãe, who is the tall, handsome man in this photo? Mamãe, quem é o alto, bonito homem nesta foto? Melhor dizendo, mamãe, quem é este homem alto, bonito nesta foto? Aí ela responde, that's your father. É o seu pai. Then, who's the fat, bald guy live with us? Então, quem é esse homem gordo, careca, morando com a gente? Então, aí é só para que vocês vejam a questão da posição dos adjetivos, tá? Gênero. Bom, não deixa de ser diferente, igual a português. A gente vai ter male and female, ou masculine and feminine. Então, a mesma coisa, eu tenho homem, mulher, garoto, garota. Então, man, woman, boy, girl.
Mas a gente sabe que existem palavras em inglês que vai ser usada tanto para o masculino quanto para o feminino. Não vai mudar em nada a sua escrita. Eu coloquei apenas um exemplo aí, mas no nosso e-book nós temos mais, tá? Então, que é lawyer, que significa advogado. Então, eu vou dizer, my mother is a lawyer. Minha mãe é uma advogada. My father is a lawyer. Meu pai é um advogado. Observe que a escrita não muda nada, ok? Bom, pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos, como o nome está dizendo, demonstrar, mostrar. Mas também vai ter outros usos, tá? Como apresentar alguém, que a gente já viu nas nossas aulas anteriores. Por exemplo, se eu digo assim, this is my father. Este é o meu pai. Eu estou apresentando, tá? This is my friend. Enfim, a gente também vai usar ele com outros propósitos. Qual vai ser a diferença? Eu vou usar this para perto. Então, quando eu digo this is a control, isto é um controle. Eu estou perto do objeto. Mas eu posso colocar mais para lá e vou dizer that is a control. Aquilo é um controle, quando eu estiver longe, tá? Então, os pronomes demonstrativos, eles se dividem em dois. Singular e plural. Singular, eu vou usar this and that. No plural, eu vou usar these and those. A diferença é que um eu vou usar quando eu estiver perto e o outro quando eu estiver longe do objeto, tá? Lá no nosso material, vocês vão ter mais perguntas e respostas. Por exemplo, a gente vai, nessa fase, a gente vai estar trabalhando tudo que nós vimos com perguntas, respostas. Então, what is this? It's a control. O que é isso? É um controle. Então, tudo isso está anotadinho lá no nosso e-book, ok? Bom, e por hoje é só. It's all, tá? See you next class. Vejo vocês na próxima aula, ok? Bye, bye!